Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, eu coloco, Deus, a Tua palavra nas Tuas mãos. Peço, Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, nesse momento tão precioso, Deus, que é a Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, transmitir aquilo, Pai, que foi falado, Deus, ao nosso coração, Senhor. E que tudo, Senhor, que for ministrado aqui nesta noite, seja guardado nos corações, Pai. E que possa se transformar em atitudes para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quem deve ser o nosso referencial? Você perguntar pro Gabriel, meu filho, vai. Gabriel, quem é seu referencial? Neymar. Você perguntar para Ana Clara, ela já tem conhecimento, né? Não, papai, meu referencial deve ser Cristo. Mas nós em todo tempo nós buscávamos, quando crianças, um referencial, não era assim? Quando a gente era pequeno, a gente ia brincar lá de lutinha, a gente tinha lá o nosso herói, né? Mas a gente se espelhava, né? Superman, né? Com a sua capa vermelha. Quando a gente começa a namorar, então, a gente começa a ver a possibilidade de construção de família, não é isso? E aí a gente começa a olhar as referências, né? Quem é meu referencial de família? É tão gostoso quando a gente fala, olha, pastor, eu estou namorando e pretendo me casar e eu quero ter uma família igual à sua, né? Falei, nossa, glória a Deus, isso é gostoso. Então as pessoas, eles crescem, nós crescemos vendo, olhando, observando, sempre para ter um referencial. Na vida profissional, muitas vezes a escolha da nossa profissão também é uma influência, não é isso? Às vezes, eu quero ser um militar porque o meu tio foi, porque meu pai foi, porque meu vizinho foi, e ele era uma pessoa muito especial, aí eu quero ser porque ele foi. Comigo foi assim. Então nós somos em todo o tempo influenciados. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, nos traz, na verdade, uma referência de que nós já conhecemos e que nós precisamos ser. O nosso referencial deve ser Cristo. Então, todas essas histórias, todas essas referências que nós passamos ao longo da nossa infância, adolescência, né, depois até a gente casar, depois que a gente conheceu a Cristo, nós mudamos o nosso referencial. O nosso referencial que antes era pessoas do mundo, ou pessoas, ou personagens, ou enfim, qualquer outra coisa assim, passa a ser Cristo. Então a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou. E aí esse processo de transformação, esse processo de santidade começa a transformar nossas vidas num referencial que nós tínhamos e que nós devemos esquecer, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos batizamos, ali nasce uma nova criatura. Oh, Jesus! Então eu não posso mais falar que eu vou bater a foto igual o Neymar, não porque uma que eu já estou gordo, né? E outra como referencial deve ser Cristo. Então deve ser excelência. Não ter o corpo todo manchado igual eles têm, né? Que não dá para saber nem a cutis mais. Não sabe qual é o corpo de tanta tatuagem que tem. 2 Coríntios, agora a gente está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu tenho percebido que ao longo da caminhada cristã,
Nós, no meio do caminho, nós começamos a perder o referencial que é Cristo. E começamos de uma maneira muito sutil, porque o diabo ele é astuto. Ele não faz isso de uma forma clara, mas ele começa a direcionar os nossos olhos, a nossa visão, as coisas do mundo. E Cristo deixa de ser o nosso referencial. Se nós não tivermos sintonizados exatamente com o que o Espírito Santo deseja para nossas vidas, a gente começa a sair fora. E a gente começa a ficar sofrido, a gente começa a ficar tristonho, a gente começa a ficar abatido, achando que as coisas desse mundo, na verdade, é que trazem alegria. Ah, você gosta de Cristo e eu falo que dinheiro resolve tudo. Aí você olha para a sua vida, se eu tivesse um pouquinho mais, me ajudaria em muita coisa. E você muitas vezes acaba acreditando nessa verdade do que na verdade de Cristo. E quando nós estamos perdendo o sinal de Cristo, é porque nós não estamos nos alimentando da palavra como nós deveríamos nos alimentar. Hoje eu vi uma postagem no Facebook dizendo que hoje as igrejas estão sendo doutrinadas pelas músicas que elas ouvem. E eu digo a vocês que a grande maioria das músicas que nós ouvimos hoje, elas não são de ensino. Quando nós ouvíamos a harpa cristã, aí já pega um outro tempo da igreja, aí as músicas, muitas delas eram músicas doutrinárias. Músicas que ensinávamos a ofertar, a orar, a buscar a palavra de Deus, a buscar a santidade do Senhor. Hoje, as músicas contemporâneas não são fundamentadas, a sua grande maioria, na palavra de Deus, e sim em experiências emocionais que os autores, que os compositores vivem ou viveram. E isso não nos traz fundamento. Não nos deixemos de nos orientar pela palavra de Deus, porque isso aqui é genuíno, é puro. É igualzinho leite de vaca, nem natura, né? Aquele que acabou de sair da vaquinha. Você vai lá, só dá uma requentada e dá uma dor de barriga? Em muitos dá, né? Em mim, os primeiros 2 copos é laxante, mas depois fica beleza. Assim deve ser a palavra do Senhor em nós. Ela vem, nós nos alimentamos nela, gera transformação e depois a gente fica nutrido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O nosso trabalho no Senhor não será inútil. Irmãos, quando nós ouvimos essa mensagem, quando ele fala, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, ele está falando aqui sobre uma vida de constância. Ele está falando que nós não devemos desanimar em momento algum. Às vezes as pessoas pegam uma frente de trabalho, pastor, mas o povo não está animado, a gente está pensando, mas não vai dar certo, é melhor a gente parar. Não, continua. Se Deus não falou para você parar, você não pode parar. Mas isso aqui está difícil, papapá. Às vezes eu olho para minha casa e digo, nada muda, está tudo do mesmo jeito, eu oro, nada acontece. Mentira do diabo, porque está acontecendo sim. Nós só não estamos enxergando, mas algo novo está acontecendo naquele lugar. As coisas estão mudando, o poder da nossa oração faz acontecer. Mas a palavra de Deus diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu não vou fazer hoje não porque eu estou triste. Uma vez eu tive que exortar as crianças lá e tal, e eu fiquei muito chateado, e era dia de eu ministrar o louvor. Eu falei, Pai, se eu pudesse hoje, eu não ministraria.
Eu estou triste, eu vou chegar cabisbaixo, eu vou pegar o microfone, eu vou cantar as músicas, eu vou descer, não vou falar nada. Minha vontade era nem de subir. E aí eu vim com aquilo na cabeça, o coração daquele jeito. E Deus falando comigo. E eu, hoje, se eu pudesse colocar outro, eu colocava. Foi um dia que a igreja mais adorou o Senhor junto comigo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vivemos pela carne. E nós, cristãos, não devemos viver pela carne. Nós cristãos, como nós já lemos, nós vivemos pela fé e não por vista. Pastor, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Pastor, ainda não deu aquela virada, mas vai acontecer. Pastor, a cura ainda não chegou, mas ela vai chegar. Pastor, ainda não tenho paz na minha família, mas ela vai chegar. Pastor, a minha casa ainda não é salva para o Senhor Jesus, mas ela vai ser. Pastor, eu ainda tenho problemas financeiros, mas a solução vai chegar. Eu vejo hoje a maioria das pessoas que são desviadas é porque creram e não perseveraram. E hoje atacam pedra na igreja, falando que a igreja é uma mentira. Isso é obra de Satanás. Jesus ele veio a este lugar para nos dar um exemplo real, que nós devemos ser perseverantes até a nossa morte. Que nós devemos perseverar até o fim. E ainda não chegou o nosso fim. Quando nós olhamos o exemplo da Dona Uda, uma senhora de idade avançada, mesmo com as doenças, as enfermidades e com as limitações que ela estava tendo, ela jamais deixou de adorar o Senhor. Ela jamais deixou de proclamar a sua palavra. Ela jamais deixou de meditar e confiar nela. Ela jamais deixou de descansar nessas verdades. E nós somos novos. As pessoas que estão aqui, né? Todos nós somos novos. Vamos ficar de pé. A oração vale a pena. A escola bíblica dominical vale a pena. O culto de quinta-feira vale a pena. O culto de domingo vale a pena. Orar pelos irmãos vale a pena. Ser fiéis nos dízimos e nas ofertas vale a pena. Sacrificar o nosso eu para viver uma vida com Cristo vale a pena. Viver uma vida de santidade vale a pena. Acordar mais cedo para entregar as nossas primícias ao Senhor vale a pena. Eu lembro que no começo do ano, o pastor Maurício nos deu uma revelação, uma direção de Deus, que estava vindo uma onda de avivamento. Mas ele também disse, Deus disse, cuidado com a tempestade. Esse ano para mim é um dos anos mais difíceis da minha vida. Mais difíceis. E eu tenho certeza que para vocês também não é um dos melhores. Muitas lutas, muitas dificuldades, peleja. Nós fomos alertados sobre isso. Deus não disse que ia nos livrar da tempestade. Deus disse, cuidado com a tempestade. E no mundo espiritual, quando nós falamos de cuidado, nós falamos de nos cercarmos espiritualmente. E quando nós falamos de nos cercar espiritualmente, nos prepararmos, é com palavras, jejum e oração. Essas são as nossas armas celestiais que nós podemos combater as potestades e os inimigos do mal. Se nós não nos atentarmos a isso, nós iremos continuar no meio da tempestade. Nós não sabemos quanto tempo ela durará. Mas nós perseveremos. Nós iremos continuar perseverantes, constantes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque aonde está vindo e quando ela chegar, nós queremos estar aqui prontos para ver com os nossos olhos o avivamento do Senhor chegar, a igreja cheia, pessoas se chegando a Cristo, se rendendo a Deus, milagres, maravilhas, prodígios do Senhor acontecendo nesse lugar. Irmãos, eu creio piamente nisso. E a igreja tem trabalhado nisso, se estruturado nisso. Mas nós queremos que todos nós possamos estar aqui como igreja do Senhor,
É muito triste, irmãos, quando nós vamos conversar com alguém que se desviou da palavra de Deus e dizendo que tudo isso que vocês falam é mentira. Uma pessoa que já foi enganada pelo diabo. Mas nós também nos alegramos quando a gente ouve: eu quero Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso dessa vida que vocês têm. Eu preciso dessa convicção que vocês têm. Porque a minha casa está desabando, está desmoronando. E é isso que nos alegra. Para aqueles que ainda estão desviados, nós oramos e perseveramos em oração com eles. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amá-los e não condená-los. Esperando ansiosamente que eles possam voltar assim como o filho pródigo voltou, para os braços do Pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, Deus. Que nós possamos continuar, Senhor Jesus, a correr, Senhor Jesus, a nossa corrida da fé, meu Pai, com o mesmo brilho nos olhos, Senhor Jesus, daquele dia que nós aceitamos a Jesus. Que nós possamos, Senhor Jesus, olhar para as coisas do mundo e ver que somente são coisas do mundo, Pai. E que, Pai amado, a nossa maior alegria, Senhor, seja as riquezas, Senhor Jesus, que nós temos juntados nos céus, Pai. Que essas riquezas, Senhor Jesus, venham nos fortalecer, meu Pai, em Cristo Jesus. Para que nós possamos continuar firmes e perseverantes em influenciar outros e levar outros ao conhecimento de Cristo. Pai, nós temos problemas, Senhor, mas Deus, nós confiamos em Ti. Nós queremos aprender contigo, Senhor Jesus. Influencia a nossa vida, o nosso coração, o nosso andar, o nosso caminhar. Pai amado, se os nossos olhos estão, Senhor Jesus, Pai amado, fora do sinal de Cristo, Pai. Vem, Espírito Santo, Deus, nos alinha, Senhor, novamente a essa direção. Porque, Deus, nós sabemos que é uma direção de vida, uma direção de paz, de alegria, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esses testemunhos concernentes às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.